Olá, bem-vindo novamente ao seu curso de JDA Discord. Esta aqui é a videoaula de número 8. Vamos falar sobre Prepared Statement, a fim de ter mais segurança nas nossas requisições do banco de dados. Então eu vou criar a pasta desse vídeo aqui e já acessar o site Developers Portal, né? discord.com/developers, e pegar um novo token. Vamos passar aqui e iniciar nosso bot. Deixa eu acessar aqui o nosso servidor dev. Aqui está ele. E no vídeo passado a gente mudou então o prefixo para este servidor para o e-comercial. Vamos ver se está funcionando ainda. Aqui, set prefix, vamos colocar aqui o cifrão. Beleza. Vamos mudar aqui de novo. Set prefix e-comercial novamente. Então tá tudo certo. Agora a gente vai ver aqui o seguinte. Nessa classe CRUD, a gente está fazendo aqui essa requisição update, onde eu tenho um statement. Mas isso aqui é vulnerável a SQL injection, por exemplo. Eu poderia passar aqui uma aspa simples ou single quotes, apóstrofe, né? Desse jeito aqui, e-comercial set prefix, passando aqui uma aspa simples. Vamos ver o que acontece. Ele falou que mudou, porém temos um erro aqui no console. É um erro de sintaxe. Então quer dizer que, deixa eu acessar a tabela guild, ele na verdade não mudou aqui. E isso fica vulnerável a alguém poder requisitar uma outra SQL, né? Adicionar SQL nessa requisição aqui. Ou seja, aqui temos atualize a tabela guild, defina prefixo como o que eu passar aqui, que no caso foi a aspa simples, onde guild ID for igual o guild ID do servidor que eu digitei o comando. Aqui ele vai evitar porque no nosso prefixo aqui eu estou passando para esta SQL apenas o primeiro caractere aqui. Mas se fosse uma outra coluna que aceitasse uma string maior, por exemplo, eu vou tirar aqui para a gente ver. Então, ó, tirei aqui, logo eu vou ter que mudar o tipo de retorno aqui mudar o tipo aqui do char para string, para ele parar de dar erro, e a gente vai fazer aqui um SQL injection, por exemplo. Se eu pudesse mudar, né, o guild ID, eu poderia fazer algo assim: atualize a tabela guild, defina prefixo como tal, onde o guild ID, o ID do servidor, fosse isso aqui. Aí eu adicionaria uma verificação a mais, ou se 1 fosse igual a 1. Como 1 é igual a 1, ele ia fazer para todos os servidores. Em vez de ele mudar apenas para o servidor que eu digitei, ele ia mudar para todos. Então isso aqui é só um exemplo de como pode ocorrer SQL injection. Eu não vou conseguir passar por aqui pelo comando SQL injection, porque ele só pega o primeiro caractere, certo? No comando. Mas aqui eu já mostrei para você. Então, se não tivesse essa de pegar separado por espaço, né, lá no comando, split no espaço, eu poderia passar então, em vez de apenas o que eu precisaria, mais essa aqui, ó, ou 1 igual a 1. Vamos ver o que acontece então, quando eu tentar executar a mudança de prefixo para o servidor que eu estou digitando, ele vai mudar para todos, porque ele vai em consideração aqui. 1 é igual a 1, então muda. Quando ele estiver iterando sobre as colunas, né? Sobre a tabela ID lá. Então, ó, o prefixo ainda é e-comercial. Set prefix, vamos colocar aqui exclamação. Coloquei exclamação, vamos ver no banco de dados o que aconteceu aqui, na tabela guild. Ele mudou para os dois, porque ele levou em consideração essa parte aqui. Então, assim que ocorre um SQL injection, eu não pude fazer aqui, mas já deu para entender, né? Então isso não é seguro, vamos utilizar um prepared statement. Prepared statement, ele escapa a esses caracteres que podem ser usados desse jeito aqui, maliciosamente, né? Causar problema no seu banco de dados. Simplesmente a gente vai ter que mudar aqui onde é statement para prepared statement. E essa conexão aqui vai utilizar o método prepare statement.
E aqui eu tenho que passar o SQL, correto? Logo, se eu estou passando aqui, ele já está preparando esse statement, ele tem o SQL já, eu não preciso passar novamente aqui. Então, vai ficar assim, tá? Prepared statement. E uma outra coisa que a gente tem que fazer aqui, eu não vou mais utilizar esse formatted aqui não, pois o prepared statement, ele possibilita a gente de definir aqui a string. Então, statement.setString. E aqui ele pede o que? O índice e a string de fato. O índice aqui começa do 1, tá? Não começa do 0. Então, o primeiro aqui, ele vai ser mapeado para o quê? Para o primeiro interrogação que eu colocar aqui. Então, prefix interrogação. Então, aqui eu quero colocar o quê? Prefixo. Aqui muito importante é você notar que muda a ordem que a gente estava fazendo antes. Antes a gente estava passando primeiro aqui, deixa eu ver, na parte do insert, guild ID e depois prefixo. Aqui, primeiro é o prefixo, depois guild ID, tá? Só uma dica aí para você não se perder. Vamos passar simplesmente new prefix. Só que aqui ele retorna um char e eu preciso de uma string, ou vice-versa, né? Ele retorna um... tá certo. Então aqui, ó, string value of new prefix. E posteriormente, Ctrl D aqui para duplicar. No índice 2 a gente vai passar o guild ID. Então, esse primeiro aqui vai ser mapeado como... Mas deixa eu ver o que aconteceu aqui. Porque eu esqueci de colocar a segunda interrogação aqui ainda, né? Beleza, então aqui, ó, esse primeiro aqui, prefix, vai ser o prefixo, o novo, e a segunda interrogação vai ser guild ID. Então, isso vai funcionar. Você vai ver que a gente vai poder digitar as aspas e não vai ter esse problema, tá? Aqui tudo certo, statement.execute. Podemos utilizar também o execute update. Vamos dar um rerun no nosso bot e ver se vai tudo funcionar corretamente. Ok, no banco de dados a gente tem o que? Lembra que os dois foram mudados com SQL que a gente tinha feito ali, né? Mostrando. No prefixo eu já arrumei aqui o caractere na posição 0. E vamos utilizar aqui o comando exclamação agora, né? Set prefix. Se eu colocar aspas simples, ele vai mudar e não vai ter problema aqui no console. E no banco de dados, de fato, ele deve atualizar para aspas simples, tá vendo aqui? Então, o prepared statement, ele é muito melhor do que você ficar vulnerável a requisições maliciosas no banco de dados, né? Podemos utilizar também nos nossos outros métodos aqui, no create table, prepared statement, aqui prepare statement, passando o SQL, e aqui lembrando que eu não preciso passar de novo, né, o SQL aqui, não vai dar erro. Aqui a gente tira prepared statement, prepare statement, o SQL vai aqui. Ok, aqui também. E a gente tem que tirar daqui. Ok, vamos ver se está tudo funcionando. Então a gente tem que criar a tabela, inserir na tabela, selecionar da tabela, né? E atualizar da tabela. Eu só fiz aqui a parte do exclamação, do interrogação aqui e o setString para o update, tá? Mas você pode fazer também aqui no insert. Vamos fazer logo então. Aqui no insert a gente coloca isso. Aí a gente não vai precisar mais usar esse formatted aqui, né? É bom a gente deixar só assim. Então, aqui embaixo, depois de prepared statement, statement.setString, no índice 1 eu quero colocar o guild ID. No índice 2 eu quero colocar o prefix e aí string value of. E aqui também vamos colocar a interrogação. Não precisamos mais disso. Depois do prepared statement, statement.setString, só tem um, então índice 1 eu vou colocar o guild ID.
E no update eu já fiz, né? Então é só isso. Vamos ajeitar certinho aqui. Dar uns espaços aqui para separar os métodos. E vamos excluir o nosso banco de dados a fim de verificar se está tudo ocorrendo perfeitamente, né? A criação até a seleção. Então, ó, vou no vídeo 4 excluir. Tem que desconectar aqui do banco de dados antes. Já vou fechar o bot também, desligar, né? Beleza, excluímos aqui. Lembrando, não clique em refresh, senão ele vai criar o arquivo. Simplesmente aqui vai rodar o nosso bot. Se tudo der certo, ele deve ter criado aqui o banco de dados. Já estou vendo que tem 20 KB, então a tabela foi criada também. E vamos ver aqui então na tabela, dando refresh, o cifrão está lá, que é o padrão do nosso prefixo aqui para todos os servidores. Agora eu vou tentar mudar de novo. Então eu sei que é cifrão, set prefix para interrogação. Mudei, apenas o do servidor deve ser mudado. Aqui está. Bom, beleza. Estamos com o nosso banco de dados aqui um pouco mais seguro, tá? E por hoje é só. Esse vídeo não foi tão longo como os outros, mas eu vou me acostumar a fazer vídeos um pouco menores para não ficar muito cansativo, tá bom? Então, muito obrigado aí a todos que estão apoiando. Deixa o seu like se você gostou. Até o próximo vídeo. Valeu!